Queridos, que Deus abençoe a todos vocês. Eu estou passando hoje deixando para vocês uma mensagem que eu acredito ser relevante, ser edificante e uma mensagem de alerta. E com uma voz que prega, eu gostaria de partilhar com você um texto que está no último livro do Pentateuco, no quinto livro da Bíblia, o livro de Deuteronômio, no capítulo 1 e o verso 40, e diz assim: porém, vós virai-vos e parti para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Queridos, para entendermos esse texto, é necessário termos uma compreensão exata do que estava acontecendo. Moisés está prestes a morrer. Ele percebe que os seus dias estão chegando ao fim e ele então resolve fazer uma série de sermões falando aos filhos daqueles que haviam sido mortos durante a peregrinação, sobre o que Deus havia feito, a maneira de como Deus havia agido com os seus pais e o que de fato estava acontecendo. Então, por isso é conhecido como o livro das repetições, onde ele repete os feitos do Senhor, a desobediência dos pais, as consequências do pecado, é conhecido como o livro das repetições. Então ele começa a contar a história para os filhos daqueles que haviam sido tirados da escravidão lá do povo de Israel e diz: olha, Deus tirou os vossos pais com mão forte. Os seus pais estavam sendo escravizados por Faraó, mas Deus desceu dos céus e libertou os vossos pais. E com mão forte Deus os resgatou e prometeu uma terra que mana leite e mana mel, uma terra boa, uma terra espaçosa e uma terra frutífera. Deus havia dado essa promessa e então começamos a caminhar em direção a essa terra, em direção à promessa que Deus havia feito. Já estávamos próximos da entrada da terra de Canaã, na encruzilhada chamada Cades Barneia, quando de repente alguns dos vossos pais me sugeriram que eu mandasse dois espias para verificar a terra, para ver se de fato ela era boa, se de fato era uma terra espaçosa, que prometia bonança para o povo e para dar uma olhada em relação aos inimigos, se eles de fato iriam conseguir penetrar na terra que Deus havia prometido. Então Moisés está dizendo que ele achou boa essa palavra, ele achou conveniente de fato mandar 2 espias para verificar a terra. E diz a Bíblia então, e Moisés falando, que eles foram e verificaram a terra, olharam a terra, espiaram a terra e tomaram os frutos da terra como prova de que de fato a terra era boa, como Deus havia dito, de que de fato a terra era grande, espaçosa e frutífera, como Deus havia prometido. E eles retornaram dizendo a Moisés e ao povo de que realmente eles poderiam ir, que de fato a terra era aquilo que o Senhor havia dito. E Moisés diz: e Deus não gostou dessa atitude. Deus de fato não gostou dessa atitude de terem ido espiar a terra. E então Deus bradou e disse: voltai-vos, virai-vos em direção ao deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Deus começou a dizer: a partir de agora as portas estão fechadas, e quem de vocês tentar entrar em Canaã, vocês serão mortos. Vocês vão ter que virar as costas a Canaã e ir em direção ao deserto e caminhar durante 40 anos por conta da desobediência. Deus estava dizendo: vocês não acreditaram em mim, vocês não confiaram no que eu disse, vocês duvidaram da minha palavra e mandaram os espias avaliarem a terra. Vocês colocaram a minha palavra em dúvida.
Vocês colocaram o meu dito em xeque. Por essa razão, eu vou fechar as portas. Queridos, eles estavam apenas algumas semanas de entrar na terra de Canaã. Eles estavam numa encruzilhada que dentro de no máximo 6 semanas, eles estariam dentro da terra prometida, a terra de Canaã da Galileia. O que quero dizer com isso? Deus se irou por conta de uma coisa, por eles terem confiado mais nos olhos, no que eles iriam ver, do que propriamente naquilo que Deus havia dito. Eles não confiaram na palavra de Deus, eles não confiaram nas promessas do Senhor, eles não confiaram naquilo que Deus havia dito, e por conta disso eles pagaram um preço muito alto. E era isso que Deus estava dizendo aos filhos: os vossos pais morreram, os vossos pais padeceram no deserto, somente 2 homens entraram na terra, Josué e Calebe, os demais morreram por conta de confiarem nos olhos e não confiarem na palavra de Deus. Andaram por vistas e não andaram por fé, porque duvidaram do que Deus havia dito, pagaram um alto preço. O que nós estamos vendo hoje não é diferente. As pessoas acreditam em tudo. As pessoas acreditam no que a ciência diz. As pessoas acreditam no que as filosofias vãs dizem. As pessoas acreditam em teorias humanas. As pessoas acreditam em tudo, menos no que Deus disse. Estamos vivendo um tempo de incredulidade, um tempo que se prega a palavra, se fala a palavra, se anuncia a palavra, mas as pessoas não acreditam. As pessoas não estão dando crédito à voz de Deus, como foi nos dias de Noé, está sendo exatamente nos nossos dias. Nós estamos pregando, o povo está pregando, Deus está levantando homens e mulheres pelos 4 cantos da terra, falando que Jesus Cristo vai voltar, que o fim está chegando, que o mundo está se acabando, e Deus está juntando um povo remido, lavado pelo sangue de Jesus Cristo, mas o povo não crê, o povo não acredita, o povo está se perdido nas orgias, nos prazeres desse mundo. O mundo cegou as pessoas. Paulo disse que as pessoas preferem ser mais amigos do mundo do que amigos de Deus. As pessoas estão mais voltadas para as coisas desse mundo do que para as coisas eternas. Paulo fala: se vocês já ressuscitaram com Cristo, então a mente de vocês, o coração de vocês está focado nas coisas de cima e não nas coisas que são da terra. No entanto, as pessoas que dão as costas a Deus, as pessoas que não querem saber do que Deus disse, elas vivem mergulhadas nesse mundo de prazer temporário, de engano, de felicidade passageira. Queridos, assim como o povo de Israel perderam a oportunidade de entrarem na terra prometida porquanto não acreditaram em Deus, por não confiarem na palavra de Deus, assim está e vai acontecer com a humanidade. Os que ouvirem a voz de Deus, os que se aquietarem com a voz de Deus e se converterem ao Senhor, serão salvos. Aqueles que reconhecerem os pecados e se arrependerem diante do Senhor, estes serão salvos. Não é necessário muita coisa. Você não precisa, as pessoas não precisam pagar promessas, apenas uma coisa: se arrepender dos pecados, confiar no que Deus disse, confiar nas suas palavras. Paulo diz: porquanto as promessas de Deus há o sim e por ele o amém. Todas as promessas de Deus irão se cumprir. Todas as palavras que o Senhor disse irão se cumprir. O próprio Senhor disse: passará os céus e a terra. A política vem e vai, os homens vêm e vão, o dinheiro vem e vai, mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. Independente se o homem crê ou deixa de crer, independente se as pessoas dão ouvidos ou não, o que foi escrito vai se cumprir. Jesus disse que vai fazer e ele vai fazer. Jesus disse que vai acontecer e vai acontecer. Felizes são aqueles, como Jesus disse, que não vêm e acreditam.
Felizes são aqueles que acreditam no que o Senhor disse, independente das vistas, independente das evidências externas, independente do que o homem, do que a ciência, do que a medicina, independente de quem quer que diga alguma coisa. O que vale é a palavra do Senhor. Eu lembro de quando Jesus disse a Satanás: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava dizendo: olha, o homem que crê em Deus, ele não vive dessas coisas que são passageiras, ele não vive dessas coisas que são temporárias, ele não vive dessas coisas que são mentirosas, ele sobrevive e vive da palavra de Deus. E há coisas muito mais importantes, Jesus estava dizendo, do que coisas. A verdade é muito mais importante do que os prazeres passageiros dessa vida. A palavra é muito mais relevante do que esse engodo e esse engano que o mundo prega, uma felicidade mentirosa, uma paz mentirosa. Jesus disse: eu dou a paz para você, mas eu não a dou como o mundo a dá, porque a paz que o mundo oferece é uma paz de engano, é uma paz que simplesmente leva as pessoas a um engodo. Então fica para vocês esta palavra hoje. Deus disse ao povo de Israel: vocês vão voltar para o deserto, e por conta desse pecado, por não confiarem em mim, por não confiarem no que eu estou dizendo, por não acreditarem na minha promessa, vocês vão peregrinar, vocês vão andar pelo deserto e vocês vão morrer longe das promessas de Deus. Queridos, que esse mal não aconteça na nossa vida, que possamos acreditar no que Deus disse, que possamos colocar toda a nossa vida no que está escrito, a nossa vida, a nossa casa, nossos filhos e todas as pessoas que amamos, que todos possam acreditar e pôr a sua vida na palavra de Deus. O fim está chegando, os dias estão anunciando a volta do Senhor Jesus. É hora de se converter, é hora de se consagrar, é hora de buscar o Senhor, é hora de buscar o Senhor de todo o nosso coração. O profeta disse: muitos me louvam com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Que possamos fazer essa avaliação e não caiamos nessa malha do engano de fazermos do Senhor um centro de conveniência, de buscarmos ao Senhor porque nós necessitamos de coisas, de buscarmos ao Senhor porque nós estamos pensando no conforto por quanto estamos vivendo aqui nessa vida, mas a nossa busca seja por Ele e não pelas coisas que Ele oferece. Que a nossa busca seja pelo Senhor, pelo que Ele é, e não propriamente por aquilo que Ele tem ou por aquilo que Ele possa fazer em nossas vidas. Que o nosso coração seja voltado para Ele e não para as coisas que Ele pode fazer. Fica essa palavra de alerta, fica essa palavra de advertência, fica essa palavra de chamamento e de alinhamento de vida cristã. Que Deus nos abençoe e possamos estar prontos e preparados para qualquer momento. Que Deus abençoe.